A miséria no mundo. Olavo de Carvalho, Diário do Comércio, 10 de outubro de 2005. Amigos que muito respeito pedem-me às vezes que escreva algo sobre pobreza, desigualdade social ou coisa assim. Sendo esse o assunto mais mexido e remexido em campanhas eleitorais, discursos parlamentares, teses universitárias, editoriais sapientíssimos, debates de botequim e congressos internacionais de especialistas em tudo. Sinto-me naturalmente inibido de entrar numa conversa na qual praticamente todos os membros da espécie humana, por direito de nascimento, se sentem convidados a opinar, e na qual, pela insuperável limitação de tempo decorrente da afluência universal ao microfone, cada um só pode desfrutar do seu direito de falar quando exerce com ainda mais tenacidade o direito de não ouvir. Por isso mesmo tenho acreditado que a minha maior contribuição ao melhoramento da condição social dos desfavorecidos seria uma espartana abstinência de opiniões. Isso não quer dizer que não pensasse no assunto. Pensava nele, sim, mas sem nenhuma esperança de chegar a diagnósticos gerais ou propor terapêuticas. Movido por aquela prudência quase obsessiva que nasce da ignorância consciente, julguei que antes de me alçar a tão altos voos, seria recomendável coletar um certo número de observações básicas fáceis de confirmar, mas suficientemente amplas, na generalidade do seu alcance, para ter alguma utilidade em futuras especulações mais ambiciosas. Em compensação da penúria de opiniões e propostas, não me esquivo de maneira alguma a fornecer aos interessados uma lista dessas constatações. Até onde alcança a visão do historiador, a pobreza e a desigualdade são as condições mais gerais e permanentes do ser humano na Terra. Não são de maneira alguma anomalias observadas, aqui e ali, sobre um fundo universal de prosperidade e igualdade. Também não são mutações sobrevindas após uma etapa historicamente registrada de riqueza geral e justa distribuição. O comunismo primitivo é uma conjeturação mítica, exatamente como a Idade de Ouro de Hesíodo. 2. Em nenhuma etapa histórica anterior ao século XVIII europeu, observa-se um estado de espírito marcado pela revolta geral, radical e crescente contra a desigualdade social em qualquer das suas formas. Essa revolta, partindo da França, veio junto com a crença na possibilidade de uma sociedade inteiramente planejada por uma elite de revolucionários iluminados. A ideia da sociedade planejada sofreu muitas modificações desde então, mas toda tentativa de realizá-la produziu níveis de miséria e desigualdade social nunca imaginados pelas gerações anteriores. O mais radical desses experimentos, o grande salto para a frente da China revolucionária, matou de fome 30 milhões de pessoas em uma década. Por certo, o mais notável desastre econômico de todos os tempos, só comparável a devastações produzidas por catástrofes naturais. Na Rússia soviética, após 7 décadas de comunismo, o cidadão médio consumia menos proteínas do que um súdito do czar, e tinha menos meios de adquirir um automóvel do que um negro da África do Sul sob apartheid. Só povos que se atiraram de cabeça na aventura capitalista conseguiram elevar significativamente o padrão de vida de suas populações. Mas em muitos países, a prosperidade veio junto com um crescimento ainda maior do aparato burocrático estatal, resultando naquela mistura de capitalismo e socialismo que leva o nome genérico de fascismo. Um regime que deságua quase que naturalmente na autodestruição por meio da guerra. 5. Embora desde o século XVIII as esperanças de uma vida melhor para os pobres viessem associadas à expectativa de uma ampliação geral dos direitos civis e políticos, em muitos países esses dois objetivos entraram em conflito, ora sacrificando-se a liberdade em nome da igualdade, ora esta em nome daquela. 6. Somente um país conseguiu manter-se numa linha de desenvolvimento econômico constante e progressiva, eliminação da pobreza sem sacrifício considerável das liberdades individuais. Os Estados Unidos da América. Coincidência ou não, esse foi o país em que a doutrina da sociedade planejada foi recebida com maior frieza e hostilidade, só alcançando alguma aceitação nos períodos de atividade militar intensa. Presidências de Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt e Lyndon B. Johnson. 7. Desde a época de Johnson, no entanto, a tendência ao controle estatal crescente e à restrição das liberdades no US tem aumentado perigosamente nas últimas décadas, com ou sem atividade guerreira concomitante. Essa tendência vem associada a projetos de uma nova ordem global, fortemente apoiada por uma elite de metacapitalistas.
A explicação do termo encontra-se no meu site, que para realizar sua ambição de uma sociedade planejada global, já se mostraram dispostos a sacrificar parcelas importantes da própria soberania nacional americana. O conflito mortal entre globalismo e interesse nacional americano, fato capital da nossa época, é totalmente desconhecido do público brasileiro. Graças à ignorância maciça, não raro voluntária, da classe jornalística e daquela raça de macacos, mistos de papagaios, com cérebros de jumento e almas de víbora, que a si próprios se denominam intelectuais. Há muitos livros a respeito, mas a fonte mais acessível é o site de Henry Lamb, que abrirá para o leitor uma infinidade de outras fontes. 8. Hoje em dia, a promessa de eliminação radical da miséria e da desigualdade social no mundo, repetida ao ponto de disseminar por toda parte uma explosiva impaciência com a continuidade desses males, é alardeada principalmente pelos centros de difusão do projeto globalista, cujo porta-voz mais notório é a ONU. Dessa mesma origem provém inúmeros outros projetos associados, como o da uniformização mundial dos padrões educacionais, o de um controle ecológico global, o de uma fusão administrativa de todas as religiões numa espécie de gerência espiritual do planeta. Não pretendo opinar sobre os planos econômicos da ONU e demais entidades associadas, que não estudei a fundo, mas tenho a certeza de que não estão desligados dos projetos nas áreas de educação, ecologia e religião, já que, se me permitem, o globalismo é global, isto é, holístico. Uma visão unificada construída ao longo de meio século e não uma colcha de retalhos improvisada. Tal como no século XVIII, a utopia do progresso igualitário vem hoje no bojo de um projeto civilizacional integral, a ser realizado por meio do planejamento centralizado. A diferença é que os filósofos se tornaram burocratas, têm poder decisório, recursos financeiros ilimitados e escala de ação global. 9. Um breve exame do Index of Economic Freedom, aqui citado na semana retrasada, basta para mostrar que os níveis máximos de miséria e desigualdade social coincidem com os locais de maior interferência estatal e economia planejada. O argumento em favor da economia planejada global é que os planejamentos falharam porque adotados em escala nacional, defrontando-se ao mesmo tempo com dificuldades que transcendiam as fronteiras das nações. Basta, portanto, universalizá-los e tudo correrá às mil maravilhas. 10. O programa globalista não é a mesma coisa que a expansão mundial do capitalismo, um processo historicamente espontâneo no qual ele toma carona parasitária, tal como aconteceu em escala nacional em vários países, onde o crescimento do capitalismo teve como efeito colateral a ascensão dos metacapitalistas e a proliferação dos seus aliados naturais, os burocratas e os intelectuais ativistas. Nesse sentido, a profecia de Karl Marx, que o capitalismo geraria os seus próprios coveiros, se revelou acertada, com a ressalva de que esse papel não coube nem poderia caber aos proletários, mas à parcela mais ambiciosa politicamente da própria classe capitalista e aos intelectuais, no sentido gramsciano e ampliado do termo. Esta ressalva, por sua vez, foi diagnosticada e expressa em tempo hábil pelos socialistas fabianos, especialmente Bernard Shaw, não sendo, pois, de espantar que o fabianismo tenha se tornado, formal ou informalmente, a ideologia dominante das elites burocráticas globalistas. A tensão aparentemente insolúvel entre expansão do capitalismo e centralização burocrática mundial lateja no fundo do conflito acima mencionado entre os eu e os organismos globais. 11. Exatamente como as propostas globalistas em educação, ecologia e cultura religiosa, cujas fontes analisarei em outro artigo, a promessa de eliminação mundial da pobreza é uma parte integrante de um discurso ideológico globalista, e a ela não corresponde nenhum mecanismo prático de realização, exceto aqueles já desencadeados espontaneamente e anteriormente pela expansão planetária do capitalismo, a qual o globalismo só vem a acrescentar, em última análise, um elemento parasitário: os custos crescentes de uma burocracia planetária cada vez mais intromedida, paralisante e contraproducente. 12. A luta contra a pobreza e a desigualdade social encontra-se hoje no seu ponto de máxima tensão. De um lado, a revolta radical contra esses maus milenares se incorporou de tal modo à mentalidade coletiva que por toda parte se espalhou a expectativa insana de soluções globais a prazo relativamente curto. De outro lado, essa mesma expectativa alimenta o crescimento da burocracia planetária que suga e desvia para seus próprios objetivos políticos
os frutos da expansão mundial do capitalismo, retardando a distribuição dos seus benefícios a bilhões de seres humanos necessitados. 13. O Brasil, nesse panorama, é uma folha levada na tempestade, incapaz não só de controlar o seu destino, mas até mesmo de compreendê-lo, graças à inépcia geral dos intelectuais nacionais, que estão entre os mais despreparados, levianos e pretensiosos do mundo. Assim descrito o quadro, na medida das minhas possibilidades, e ressalvada qualquer imprecisão devido à pressa da redação jornalística, permito-me agora emitir uma opinião. Como qualquer outro ser humano, eu desejaria uma vida melhor para todos. Mas ao contrário da maioria deles, não acredito que se deva esperar algum progresso substancial na busca desse objetivo ao longo das próximas décadas. Apesar de todas as conquistas da técnica agrícola e industrial, a tensão entre capitalismo e globalismo não resultará necessariamente em tragédia global, mas é quase impossível que ela não desemboque mais cedo ou mais tarde em agressões militares de consequências incalculáveis. O capitalismo é uma força de expansão, o globalismo uma força de contração. Equivalem, no simbolismo alquímico, ao mercúrio e ao enxofre. A produção da resultante, alquimicamente, o sal, é um processo infinitamente delicado, sutil e complexo, mais sujeito ao acaso e à providência divina que ao arbítrio humano. A atenção devota, a paciência, a prudência e a busca constante da compreensão do processo são aí incomparavelmente mais úteis e necessárias do que os programas e as palavras de ordem. Mais úteis ainda para aqueles países que, sem ter voz ativa no processo, não podem contar senão com a esperança de uma adaptação vantajosa às circunstâncias de cada momento. Infelizmente, é precisamente nesses países que prolifera de maneira mais incontrolável a raça dos intelectuais amantes de slogans e palavras de ordem.